Saudações memeárquicas, eu sou Rodrigo Goulart, este é o canal Memearquia e o vídeo de hoje tem como título A Independência do Brasil nas ruas e nas senzalas. Então esse vídeo, na verdade, ele é um complemento a um vídeo anterior que você pode procurar aqui no canal, chamado A Independência do Brasil para além de príncipes e princesas. Então nesse vídeo anterior eu discuti aquela visão tradicional de que a independência brasileira foi o resultado de intrigas palacianas entre Dom Pedro, sua esposa, Dom João VI, Bonifácio, e eu apresentei que outros personagens também ligados ao poder estiveram presentes na independência brasileira. Então eu falei, por exemplo, de grandes comerciantes brasileiros ou que estavam no Brasil que também tinham grande interesse nos rumos que o Brasil tomava naquele ano de 1822. E lembrando, eu discuti isso nesse vídeo anterior, que a ideia de separar o Brasil de Portugal, ela aconteceu no apagar das luzes, já de meados do 22 para frente. Há aquela leitura que desde o final do 18 já havia uma expectativa no Brasil de separar-se de Portugal. Na verdade, o interesse dos grupos dominantes brasileiros e também de outros grupos era que o Brasil permanecesse unido a Portugal como reino. Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, como era desde 1815. Esse era o interesse do Brasil como uma parte específica desse reino ou desse império ultramarino. Então a ideia de independência ou de separação ou da emancipação do Brasil, ela só começa a se construir quando as cortes de Portugal, que são estabelecidas por aquela Revolução do Porto, em 1820, que obrigam Dom João VI a voltar para Portugal e querem que Dom Pedro, seu príncipe regente aqui, volte para Portugal, essas cortes começam a não mais negociar a possibilidade do Brasil como parte desse reino, mas querem as cortes que o Brasil se torne ou volte a ser uma colônia. Então nossos grupos dominantes que já eram poderosos no período colonial e que ganham mais privilégios quando a família real vem para cá em 1808, esses grupos tentam a todo custo que essa situação de Reino Unido continue. Vendo que as cortes não negociam, não aceitam essa situação de Reino Unido, mas eles começam a pensar cada vez mais, à medida que vai se aproximando de setembro de 22, começam a cada vez mais conjecturar a ideia, a possibilidade do Brasil independente de Portugal. Então isso nós discutimos no nosso vídeo anterior. E neste vídeo, continuando, nós veremos que a independência brasileira, ela também foi além em seus processos, tanto do palácio ou das intrigas palacianas de Dom Pedro e sua família, pai, esposa, Bonifácio, não é família, mas estava ali circulando Dom Pedro, mas também envolveu, além dos poderosos, dos grandes comerciantes, também envolveu outros personagens. Então, se a independência brasileira fosse um teatro, ela teria aí outros personagens para além desses que eu apresentei no vídeo anterior, que estavam também fora das casas grandes, fora dos palácios, e estavam circulando pelas ruas e também nas senzalas. Então eu vou, para discutir isso, apresentar 3 casos que aconteceram numa pequenina província situada entre o Rio de Janeiro e a Bahia, a província do Espírito Santo. E nessa província, no ano de 1822, 3 situações acontecem. Outras situações aconteceram, mas eu vou citar essas 3. Primeira situação, no ano de 1822, num dia de missa, numa freguesia da Vila de Vitória, freguesia essa chamada de Serra, que hoje é a cidade, o município de Serra, alguns cativos, alguns escravizados se reuniram às portas da igreja, dizendo que o padre havia lhes prometido a alforria, a liberdade, que eles saíssem da escravidão. E quem convocou esses cativos, esses escravizados para esse momento, foi um tal de Antônio, também cativo, de uma tal de Maria Madalena. E Antônio, ele convoca esses cativos para esse encontro, para exigirem sua liberdade, distribui papéis. Então provavelmente o Antônio ele sabia ler, outros cativos também sabiam ler,
e chama esses cativos exigindo a sua alforria, que as autoridades e os donos de cativos não gostam nada disso. Isso aconteceu no ano de 1822, na Vila de Vitória, mais especificamente na freguesia de Serra, que hoje é o município de Serra. Na mesma província do Espírito Santo, mais ao norte, na Vila de São Mateus, onde hoje é a cidade de São Mateus, que tem a belíssimo balneário em Guriri, alguns cativos, como dizem as fontes de época, alguns pretos começam a discutir, a expor a notícia de que o próprio Dom João VI havia declarado que eles estavam livres, que eles estavam alforriados, e que isso não havia acontecido ainda porque as autoridades locais haviam escondido essa informação, né? E esse boato, ele tomou um corpo tão grande que as autoridades temiam um levante dos cativos contra os seus donos, contra as autoridades locais. O que realmente acontece no mesmo ano, e um dos cativos se proclamou rei. Olha só, ele se autoproclamou rei, um desses envolvidos nesse movimento. E temos também em São Mateus, no ano seguinte, no ano de 1823 já, um dos quilombos que havia ali no entorno da Vila de São Mateus, 4 habitantes desse quilombo, algumas mulheres estavam no meio, foram mortos a mão das autoridades. Não apenas mortos, mas suas cabeças foram retiradas, foram decapitados, e essas cabeças foram expostas pela Vila de São Mateus, foram colocadas em diferentes pontos da Vila de São Mateus. E as fontes são muito claras em dizer o motivo disso, que era para amedrontar os outros cativos, para que não tentassem fugir ou lutar pela saída da escravidão. Ou seja, são 3 casos ali no início da década de 1820, no Espírito Santo, em diferentes locais, que mostram que no mesmo momento em que está se processando a separação entre Portugal e Brasil, ou a emancipação do Brasil em relação a Portugal, outros personagens têm outras preocupações. As autoridades, os grandes comerciantes, os grandes proprietários estão preocupados com o quê? Eles estão preocupados com a liberdade. Liberdade? Que liberdade é essa? Bem, há uma tese de doutorado que virou livro da professora Gleides Ribeiro, que é professora da Universidade Federal Fluminense, que o livro se chama A Construção da Liberdade. E a professora, que foi até minha orientadora de doutorado, ela discute como foi construída, ou quais as ideias de liberdade que havia naquele momento. Então, para as classes dominantes que aqui estavam e para aquelas que estavam em Portugal, o que era a liberdade? Qual a visão de liberdade que ela possuía? Lembrando que nesse momento das cortes, que se estabelece em 1820, a palavra liberdade ela compunha todo um vocabulário político que circulava entre Brasil e Portugal. Então, palavras como liberdade também apareciam nesse vocabulário. Só que ela tinha, a palavra liberdade, como as outras, sentidos, significados diferentes. Então, para as classes dominantes, o que era liberdade? Era a conservação da propriedade, ou das suas propriedades, grandes propriedades, terra, comércio, cativos, as suas escravarias e a manutenção dos privilégios que permitiam essa concentração, essa posse de propriedade. Isso aí nós estamos navegando na tese da professora Gleides Ribeiro. Então essa era a ideia de liberdade para essa classe dominante, que não significava exatamente, que é um ponto comum na historiografia atual, essa liberdade para essa classe dominante, repito, enquanto manutenção da grande propriedade dos seus privilégios, ela não necessariamente vinha acompanhada pela separação do Brasil em relação a Portugal. Eles queriam manter isso, seus escravos, suas propriedades, sua inserção no grande comércio, que é o comércio internacional, exportador e importador de cativos, mas não necessariamente isso significava separar o Brasil de Portugal. Eles queriam, independente da situação política que aparecesse, que se constituísse, que esses privilégios fossem mantidos, inicialmente como Reino Unido, como nós falamos, e posteriormente como Brasil independente.
Então isso é liberdade para essas classes ou esses grupos dominantes. Só que para alguns cativos, alguns contingentes da escravaria, a liberdade ela significava a saída em relação à escravidão. Nós sabemos hoje, pela historiografia da escravidão, que nem todos os cativos tinham a ideia de sair da escravidão. Tentavam ascender dentro da própria realidade da escravidão, esperando ser um capitão do mato, ser pelo menos um cativo, um escravo da casa para ter melhor condição de tratamento, mas havia outros cativos que almejavam sair da escravidão. Tanto que existiam quilombos, que eram comunidades abrigadas em alguns locais, em matas, perto ou longe das vilas, onde esses cativos saídos da escravidão se reuniam, se abrigavam. Então havia cativos que queriam sair da escravidão. E de acordo com a tese da professora Gleice, que eu concordo, nesse momento, no 22, essas palavras desse vocabulário político, como a liberdade, começaram a circular não apenas entre os grupos dominantes, nas cortes, nas câmaras de vila, que administravam as vilas, dentro dos centros administrativos, ou dentro das casas grandes, das bibliotecas dos intelectuais que pertenciam aos grupos dominantes, mas também os cativos discutiam, né? O caso do Antônio em Serra, por exemplo, ele distribui, as fontes chamam de papéis, convocando os outros cativos para irem para esse encontro na igreja, para exigirem sua liberdade. Então havia cativos que sabiam ler, então eles ouviam, ou mesmo não lendo, ouviam essas palavras, liberdade, usando termos em comum hoje. A liberdade cantou lá em Portugal, só que não é liberdade e fim da escravidão, mas os cativos aqui, alguns pelo menos, interpretaram essa liberdade como o fim da escravidão. Então a professora Gleice, ela discute ali no entorno do Rio de Janeiro como que muitos cativos discutiam e agiam movidos por essa ideia da liberdade enquanto saída do cativeiro. E aqui no Espírito Santo nós temos um cativo que se autoproclama rei, como nós vimos aí no ano de 1822, e temos também cativos que distribuem ou se comunicam indo para a igreja para exigirem o fim, pelo menos do seu cativeiro. Não havia uma ideia, não é aqui um movimento para acabar com a escravidão no Brasil enquanto estrutura legal. Vocês podem pesquisar aqui na playlist outros vídeos que discutem a escravidão enquanto estrutura legal. Mas havia o interesse, pelo menos para os envolvidos naqueles movimentos, ali no ano de 1822 ou no início da década de 1820, deles saírem do cativeiro. E, obviamente, as autoridades, os donos de cativo naquele momento, não gostaram nada dessa interpretação que os cativos deram para essa ideia de liberdade. Não foram coniventes com isso. As autoridades foram contra. E essa interpretação e esses movimentos, esses cativos, pesaram nos rumos que os rumos políticos do Brasil no ano de 1822. Havia o temor de que no Brasil, o Brasil solto de Portugal, ele caísse na mão dos negros, dos pretos, como as fontes diziam. Havia esse temor. Então esse foi um cálculo que essas autoridades e grandes proprietários fizeram para decidir-se pela independência ou por manter-se unido a Portugal. Então percebam como outros personagens, para além dos grupos dominantes, para além das autoridades, para além de Dom Pedro e sua família, influenciaram nos rumos que o Brasil tomou no ano de 1822. Também participaram desse processo que foi muito além do Rio Ipiranga, de Dom Pedro lá gritando independência ou morte, como discutimos no nosso vídeo anterior, e também para além da realidade do Rio de Janeiro e São Paulo. Sempre quando se fala em independência, se lembra do Rio de Janeiro, de São Paulo, mas também outras localidades, no caso do Espírito Santo, também se discutia, para fora também dos grupos dominantes,
a situação política que o Brasil e Portugal viviam. E outros locais, por exemplo, como o Maranhão. No Maranhão também havia cativos que interpretavam a liberdade, a palavra liberdade vinda lá das cortes, enquanto saída do mundo da escravidão ou saída do cativeiro. Então percebam que no 22, outros personagens, para além dos grupos dominantes, personagens que estavam nas ruas e nas senzalas, como nós falamos, também se envolveram, também discutiram, também participaram desse processo ou desses processos de dependência nesse momento. Então essa é a nossa reflexão de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, coloquem o seu joinha, compartilhem o vídeo, inscrevam-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e lembre que Memearquia também está no Instagram e no Facebook, também siga por lá, porque todos os dias nós temos memes novos. Aqui por enquanto o canal é mais voltado para essas curtas reflexões que são jogadas lá também, são postadas no Instagram e no Facebook, mas lá nós temos também memes diários que são postados para essa perspectiva do humor, tá bom? Eu costumo dizer que Memearquia você ri e você chora, não necessariamente nessa mesma ordem. Hoje é o dia de chorar, que é o dia de refletir, de pensar, que exige esse esforço. Espero que tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem bem e até a próxima.